Oi pessoal, seguindo a nossa sequência aí de aulas sobre banco de dados, hoje vamos começar a praticar isso, né? Então deixa eu mostrar para vocês qual será a nossa plataforma, o nosso ambiente de desenvolvimento que eu irei utilizar nas aulas para a gente desenvolver uma aplicação, né, que faça esse CRUD, né? Que insira, que exclua, que leia, que pesquise e que edite informações aí de um pequeno formulário utilizando HTML. Então, eu vou usar HTML, PHP e o MySQL, certo? Então, vamos aqui. Pessoal, o ambiente de desenvolvimento que eu vou utilizar para nossas aulas será o XAMPP, certo? O que é esse XAMPP? O XAMPP ele vai simular um servidor web no seu computador, no seu notebook, tá? Então vai fazer uma simulação de um servidor local e é aí que a gente vai desenvolver os nossos projetos. Então ele vai aceitar arquivos HTML, arquivos PHP, certo? E você consegue simular esse ambiente de desenvolvimento, ok? E o XAMPP, né, é acrônimo para X Platform Apache, que é o servidor propriamente dito, o MySQL, certo? Que é um SGBD, PHP, que é uma linguagem de programação, e Perl, também, que é uma linguagem de programação. E agora, como é que você faz para fazer a instalação do XAMPP? Muito simples, pessoal. Vou fechar aqui. Vou abrir, fazer a procura aqui, ó, XAMPP, tá? Primeira página que apareceu aqui, ó, XAMPP Installers and Download. Então, vou clicar e tá aqui a página do XAMPP para fazer download. Então, ó, ele já reconhece que eu tô no Windows, tá? E o XAMPP ele é multiplataforma, né? Então, tem para Linux, tem para o OS, né? macOS. Então, eu vou clicar aqui Windows. Ele está dizendo que meu download inicia automaticamente. Vou esperar, né? Caso não ocorra automaticamente, clique aqui. Eu vou clicar aqui. Ele me trouxe para essa página, pessoal, onde tem XAMPP Linux, XAMPP Windows e XAMPP macOS. Vou clicar aqui no Windows e vou escolher aqui a versão mais atual, né? 8.2.12, ok? Professora, qual desses arquivos baixar, né? Talvez, pessoal, não sei qual é o ano do seu computador, no seu notebook, mas se seu computador, seu notebook for recente, 5 anos para cá, tá? Com certeza ele é arquitetura 64 bits. Então, é esse primeiro aqui, ele vem zipado, certo? Pronto, agora sim, ele criou aqui, ele revelou a página aqui para download, pessoal. Vou clicar aqui em download, agora sim, tá baixando aqui, ó. Um arquivozinho de 150 megas, tá? Só esperar fazer esse download e a gente vai fazer a instalação, ok? Pronto, pessoal, download concluído. Vamos aqui fazer a instalação. Tá aqui o arquivo executável do XAMPP. Vou clicar 2 vezes. Aí ele está perguntando se deseja permitir, né? Que faça alterações no seu notebook, no seu computador, sim. Aqui ele fala, né, que tem um antivírus, pode ser que fique devagar a instalação, enfim. A gente está perguntando se continua a instalação, sim. E aqui, pessoal, muito simples, tá? Só ir next, que é pra frente, né? Seguir, seguinte. Então ele fala o que ele está instalando, ó, né? Todas as ferramentas que vai ser instalado, next, próximo. O local que será instalado, a pasta que será instalada, certo? Lá diretamente dentro do disco C, né? Onde está o Windows, literalmente no disco C, vou para frente. Aqui ele vai pedir, pessoal, que você escolha a linguagem, né? O idioma. Só tem inglês ou alemão, eu acho que é mais fácil a gente trabalhar com inglês do que o alemão. Então deixa English. E, ok, né, tá pronto para ser instalado, next. E agora é só esperar a instalação dessa ferramenta. Pronto, pessoal, o seu servidor, né, local, o XAMPP, foi instalado com sucesso. Aqui ele está perguntando se você quer abrir, né,
startar, começar a inicializar o champ. Agora eu não vou inicializá-lo, tá? Vou fechar aqui, vou clicar em Finish, ok? E agora eu vou mostrar para vocês como é que você vai proceder. Quando você abre aqui o Windows Explorer, explorador de arquivos do Windows, que é essa pastazinha amarela, você vai vir agora aqui no disco local C e tem aqui, pessoal, o champ, tá? Instalado com todas as suas o que ele necessita, né, para ser um servidor local, um servidor web local. E agora, a partir de agora, todas as nossas os nossos projetos, né, a gente não vai criar em um local qualquer, né? HTML, CSS, essas coisas. Nós iremos criar dentro do champ, já porque ele é um servidor local, dentro dessa pasta aqui, ó, htdocs, certo? htdocs, e aí eu vou criar uma pasta para esse meu projeto. Vou dar um nome para esse projeto aqui, eu vou chamar de exemplo, certo? Então, o nome do meu projeto é exemplo. Então, pessoal, a partir de agora, todos os meus arquivos, HTMLs, enfim, CSS, qualquer tipo de arquivo que eu utilize para o meu projeto, ele vai ficar nesse caminho, né? Pasta exemplo, que está dentro da pasta htdocs, que está dentro do servidor champ, que está lá no disco local C. Ok? Beleza, né? Vamos agora, pessoal, criar um pequeno formulário HTML. Você lembra como é que faz isso? Então, vamos lá. Eu vou utilizar para as nossas aulas o Visual Studio Code, também que é fácil de utilizar. Você pode utilizar o Notepad++, você pode utilizar o Sublime, qualquer ambiente de desenvolvimento que tenha aí no seu computador, que trabalhe com as linguagens. Então, vou utilizar aqui o Visual Studio Code. Então, tá aqui, pessoal, o Visual Studio Code, ou VS Code, e eu vou criar aqui, ó, um arquivo novo, mas eu não vou por essa opção aqui, tá? Eu vou no File, New Text File, que é o Ctrl N, ok? Quando eu clico em Ctrl N, ele vai me abrir uma tela branca, né, uma página em branca. Eu vou selecionar a linguagem que eu quero trabalhar, é o HTML, e o bom aqui do VS Code, pessoal, que ele traz algumas atalhos, né? Então, eu vou digitar simplesmente HTML, que quando aparece aqui HTML5, ele já coloca toda a estrutura básica aqui de início para eu começar no HTML. Olha que coisa mais fácil, né? Vou colocar aqui em title, né? Exemplo CRUD, né? Que é o que a gente vai fazer nessas nossas aulas. E vamos lá, pessoal, vamos relembrar algumas coisas aqui de HTML, né, na parte de formulário. Então, eu vou criar um H1 aqui, que é um título. Então, eu vou colocar assim, cadastro de dados, certo? Vai ser o nosso título aí no nosso HTML. E agora eu vou criar literalmente nosso formulário, tá? Para criar um formulário, você tem a tag form, né? E aqui dentro, pessoal, nós temos os códigos específicos para formulário, né? Que são os inputs, beleza? Se você não lembra, né, os elementos inputs de um formulário, eu peço para você voltar lá na nossa classe do ano passado, segundo ano aí, né, ou qualquer material na internet que fale sobre formulários, pessoal, né, todos os inputs que os formulários HTML vão ter, certo? Então eu vou começar aqui, pessoal, com input. Depois do input, que a gente coloca o tipo, né, de entrada, que vai ser, no caso, é text, certo? Esse primeiro campo aqui eu vou pedir a informação do nome da pessoa. Eu posso utilizar um placeholder, né, que é uma dica do que você vai colocar nesse campo. Coloque aqui um nome, tá? Depois, um outro input, que vai ser do tipo telefone. Um outro input com e-mail.
E existe um tipo, né, para e-mail. Vou usar um placeholder também. E vou utilizar, pessoal, o tipo radio, que é aquela escolha, né, quando você tem algumas opções, né? Por exemplo, para sexo, ou sei lá, para algum tipo de turma, por exemplo. Qual turma que você tá? Você coloca as opções lá para a pessoa marcar, né? Aí aqui eu vou colocar a palavrinha masculino, certo? E um outro radio para feminino. Então, pessoal, a minha tabela, né, na minha base de dados, terá esses 4 campos, beleza? Nome, telefone, e-mail, e saber se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. Eu posso colocar aqui, pronto, tá aqui meu formulário. O que tá faltando? Os botõezinhos ali de cadastrar, cancelar, né? Como é que a gente faz esses botões? Input, o type. O de cadastrar, o de efetivar é o submit, certo? Você vai colocar o atributo value, vai colocar assim, cadastrar ou adicionar, né? Enfim. E o outro botãozinho, que vai ser do tipo reset, né? Que é o reset. E value, eu vou colocar simplesmente aqui cancelar, ok? Então, o nosso formulário, pessoal, vai ter 4 campos e os 2 botões aí para cadastrar e cancelar, certo? Pronto, não vou colocar mais nada, vou dar um Ctrl S. Aí, aquela história, né? Onde você vai salvar isso, professora? Você lembra que tem que salvar onde? Disco local C, né? Na pasta champ, dentro da pasta champ htdocs, nós criamos já uma pasta para o nosso projeto. Nosso projeto é um exemplo, então eu vou colocar aqui dentro e vou colocar um nome. De preferência, coloque um nome chamado index. Por que index, professora? Index, pessoal, é o começo de tudo, tá? Então, aquela página que vai ser a principal, certo? É chamada de index dentro de um projeto aqui, de um projeto web, né? Beleza? Então, só salvar. E a nossa paginazinha tá montada aqui, bem simples, ok? E agora, para ver isso aqui, como é que a gente vai ver isso? É abrindo, professora, indo atrás, né, da pasta que está isso aqui e abrir o arquivo? Pode até ser, pessoal. Ó, eu venho aqui, disco local C, champ, htdocs, a pasta aqui que está o nosso projeto, eu vou clicar aqui, ó. Se eu clicar 2 vezes, ele vai abrir a minha página aqui no navegador, certo? Só que a gente não pode fazer dessa forma, porque a gente tem um servidor rodando aqui, né? E dessa forma aqui, não vai funcionar, certo? Agora, como você tem um servidor, você tem que abrir esse documento via servidor, para funcionar a base de dados, a tabela e tudo mais. Óbvio que aqui tanto faz, porque a gente não fez nada, só tá o formulário aqui, esse formulário tá morto, né, como a gente fala. Mas tá aqui os dados, tá aqui os campos, ó, nome, telefone, e-mail, os radios aqui, masculino e feminino, e os botões. Se você quiser uma coisa bonitinha, trabalhe com CSS, coloque um embaixo do outro, certo? Se você quiser que fique um embaixo do outro, você pode simplesmente no HTML colocar a tag BR quebra de linha, ou criar um CSS, chamar um flexbox, direction column, né, para ficar uma coisa embaixo da outra. Eu vou simplificar e vou mesmo no HTML, tá, pra gente não perder muito tempo. Eu vou chamar aqui, ó, tag BR, bora ver como é que tá ficando isso. Pronto, tá aí, pessoal. Você tem essas tags. Se quiser dar mais uma, né, para ele fazer isso. Mas como eu falei, você pode aplicar um CSS mais bonitinho, né? Até aconselhar você fazer isso, pessoal.
Pra ficar bacaninha mesmo. Aí o nosso formulário é esse aqui, tá? Não funciona nada até agora. Se eu clicar aqui em cadastrar, ele faz apagar, certo? Mas como eu falei, a gente consegue ver isso aqui dessa forma, conseguimos. Mas não é de bom tom, principalmente quando você for começar a ter a integração, né, com PHP, com MySQL. O que você tem que fazer, pessoal? Vou fechar aqui o navegador, certo? Você tem que ativar o champ, né? Ativar esse servidor local. O meu já aparece aqui na barra de tarefas, certo? Você pode procurar ele aí no pesquisar, champ, ó. Você abrir o Control Panel, né? Que é o painel aí de controle do champ. Para você inicializar esse servidor, porque ele não foi inicializado, certo? Ele abriu, mas ele ficou escondidinho aqui, ó, nas notificações. Pronto, né? Tá aí, ó, champ Control Panel, e vejo que tá tudo desligado. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou startar o Apache, que é literalmente o servidor, e vou startar o MySQL, que é a parte de banco de dados. Ó, estão funcionando, né? Estão ligados aqui, estão verdinhos, deu tudo certo, ok? Vou minimizar, você não fecha, vou minimizar. O que eu vou fazer agora? Quando eu abrir o meu navegador, pessoal, qualquer navegador da sua preferência, você vai chamar assim, ó, localhost. Quando você der o localhost, que é o seu computador propriamente dito, né? Ele vai abrir o champ, certo? Tá aqui o champ, dizendo que está instalado, certo? E aqui eu venho em phpMyAdmin, que é a parte de configuração, onde você vai ter literalmente um SGBD, onde você vai poder trabalhar com SQL, criar banco de dados, certo? E outras coisinhas a mais aqui que a gente pode fazer, ó. Fazer, né, os códigos SQL. Eu vou criar já uma base de dados, porque essas bases que estão aqui a gente não pode mexer, isso é coisa do nosso ambiente. Como é que você faz para criar uma base de dados? É create database e você dá um nome para essa base de dados. Eu vou dar um nome aqui, chamar de exemplo também, ó. Create database exemplo, certo? E vou clicar em executar lá embaixo. O que vai acontecer, pessoal? Aqui do lado, onde mostra todas as bases de dados, vai aparecer, ó, exemplo. E aqui ele mostra, mas MySQL retornou um conjunto vazio, mas deu tudo certo, né? Ó, foi criado e está aparecendo aqui a base de dados, exemplo. Essa é a nossa base de dados. Clicando nela, eu cliquei nela aqui, tá aqui, ó, banco de dados, exemplo, minha base de dados foi criada. Agora eu preciso criar a minha tabela ou as minhas tabelas dentro dessa base de dados. Então eu venho aqui para SQL e vou criar a minha tabela. Então é create table e vou dar um nome para essa minha tabela. Eu vou chamar essa tabela de dados, certo? Parênteses. E agora eu vou criar os meus campos. Pessoal, aí vai a dica. Lá no nosso HTML, que está aqui, nós criamos o campo para o nome, para o telefone, para o e-mail. Então, ó, nome vai ser do tipo Varchar. Eu vou colocar aqui 50, a quantidade de caracteres, 50, ok? O próximo é telefone, e aqui vai ser int 9, que é a quantidade de caracteres, certo? Eu já vou colocar aqui, ó, para o nome, acabei de me esquecer, algumas regras. Então, vou dizer que isso não pode ser null, not null. O telefone eu vou deixar assim mesmo, em branco, né, sem nenhuma regra. O próximo é e-mail, varchar também, vou colocar um tamanho de 30.
E também tem a regra de não poder ser em branco. E o que mais? É nome, telefone, aqui vem o sexo. Vou chamar de varchar. Quantos caracteres tem aqui as palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é isso? Feminino também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar 9, então. Tá? E, pessoal, aqui nessa tabela, na criação da tabela, é que eu vou dizer qual é o campo que é chave primária. Na aula passada você disse que tem que ter um campo que vai ser chave primária. E só tem esses 4, mas nome se repete, telefone pode ser chave primária, não é indicado que seja chave primária, tá? E-mails, aí aqui não é indicado também, sexo, aí que não é indicado também. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai criar um campo COD que não necessariamente tem que estar lá. Porque aqui na própria tabela eu vou dizer que esse código ele vai ser um alto incremento, ou seja, a partir que eu vou adicionando pessoas, ele vai começar do 1, depois vai para o 2, para o 3, automaticamente não vai se repetir, então eu vou escolher esse campo para ser chave primária. Então o código vai ser um int, vou colocar aqui que tenha 5 caracteres e ele é primary key. Pronto, pessoal. E aqui eu fecho a minha tabela. Tabela chamada de dados. A minha base de dados é chamada de exemplo. São diferentes coisas, tá? Então, criei, certo? Minha tabelinha. E vou clicar em executar. Tá aqui, ó. Ok, né? Verdinho, certo? Agora, você vai ver que dentro de exemplo, vai ter a tabela dados. Se eu clicar, pessoal, em dados, ele vai estar assim, ó, vazio, né? Tá aqui só os títulos, né? Das colunas, o nome, telefone, e-mail, sexo e código. Não tem nada aí dentro. A gente não colocou nada aí dentro. Beleza? Então, gente, hoje foi um pouquinho de prática. Você já fez o seu formulário lá no HTML. Você criou a sua base de dados, né? Com SQL. Você criou a sua tabela com SQL, certo? Próxima aula eu mostro para vocês os próximos passos, fazer a vinculação aí do HTML para o SQL, tá bom? Então, até a próxima, bons estudos!